Bem, pessoal, na aula passada nós encerramos fazendo aquela comparação entre a visão dos tradicionais e a visão nossa pentecostal sobre a perspectiva pneumatológica. E vimos ainda como é visto, portanto, o livro de Atos dos Apóstolos, quais são as defesas da teologia tradicional, e vimos também quais são as principais defesas e argumentos da nossa teologia pentecostal. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento ao que nós estávamos falando na aula anterior. De antemão, eu queria perguntar, todos estavam aqui na aula anterior? Todos estavam presentes ou já assistiram a aula? Todos? Sim, professor, eu estava. Pronto. Para a gente poder iniciar a aula de hoje, com o assunto de hoje, eu quero apenas perguntar, ficou alguma dúvida, pessoal, do que nós falamos na aula passada? Porque, pelo menos para a gente poder aqui organizar o que foi falado e a gente dar prosseguimento. Se vocês não... se ficou alguma dúvida, ficou algum questionamento, alguma coisa que nós falamos, você disse, não entendi, e você quiser agora perguntar, nós estamos aqui para ajudar você para que a gente possa prosseguir, porque de agora para frente a gente vai aprofundar mais o que nós estávamos falando. Até agora nós estávamos fazendo praticamente uma introdução geral. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ou todos ficou claro para todos? Alguma dúvida, pessoal? Ok. Professor, Pois não. não, é porque teve pelo menos acho que 2 ou 3 alunos que não assistiram a aula passada, né? E aí eu não consegui ainda publicar a aula, mas eu vou estar publicando até amanhã, para os irmãos poderem acompanhar a aula passada e ficarem por dentro do assunto. Aí, se o senhor quiser dar alguma pincelada só para iniciar. Pronto. Então, para que não tenha prejuízo para ninguém, a gente só vai recapitular rapidinho aqui o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, pessoal, nós entramos falando justamente sobre a perspectiva tradicional. Quem lembra, nós vimos toda a perspectiva da pneumatologia tradicional. Vimos os principais textos que o argumento tradicional ele se embasa. Quando eu falo tradicional, eu estou falando dos não pentecostais, tá certo? A perspectiva não pentecostal, ela tem duas correntes principais, que são o cessacionismo, que nega a existência hoje dos dons no sentido sobrenatural e interpreta os dons que a Bíblia fala de uma forma mais voltada à área vocacional, tá certo? Por exemplo, nós vimos na aula passada que para eles o dom de profecia é eloquência para pregar, tá certo? Nós vimos que, por exemplo, o dom de variedade de línguas, eles interpretam como sendo uma espécie de aptidão para que a pessoa possa aprender outras línguas para difundir o evangelho. Então, nós falamos disso na aula passada. Vimos que a ideia deles sobre o batismo com o Espírito Santo está intrinsecamente ligada à salvação. Para eles, portanto, o batismo com o Espírito Santo é a salvação. E nós vimos os principais textos, dentre eles, nós falamos sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 13 e 14, que é um dos textos que eles embasam para dizer que, na verdade, o batismo com o Espírito Santo não passa da regeneração, do início da salvação na vida de uma pessoa. Então, é utilizado esse texto, por exemplo, como base. A ênfase deles em tentar ir contra nós, por exemplo, negando a experiência da glossolalia como algo que seria normativo, contínuo. Nós vimos isso
na explicação que foi dada por eles para o livro de Atos dos Apóstolos, inclusive relacionado à questão da expansão do evangelho. Nós vimos isso na aula passada de forma bem minuciosa, onde a gente viu que para eles, portanto, a ideia dos eventos ali que foram manifestados, apresentados pelo livro de Atos dos Apóstolos, não passam, na verdade, de uma forma sobrenatural, de sinal de Deus, para mostrar que ele estava quebrando, portanto, as barreiras étnicas e as barreiras de limitação para a expansão da igreja. Então, o livro de Atos, por exemplo, em Atos 2, está falando do derramamento do Espírito ali. Por isso que ele teve aquele fenômeno diferente, porque foi o momento que o Espírito foi derramado. Mas, por exemplo, para Cornélio, para Samaria, vamos começar por Samaria, porque Jesus tinha dito que o evangelho iniciaria ali em Jerusalém, Judeia, chegaria a Samaria. Um sinal seria, portanto, esse mesmo derramamento repetido lá do dia de Atos dos Apóstolos, com algum fenômeno sobrenatural. Para Cornélio, para os gentios. E aí nós vimos que eles, portanto, interpretam o livro de Atos dos Apóstolos a partir dessa ideia de que, na verdade, as manifestações que houveram no livro de Atos dos Apóstolos foram pontuais e históricas e elas não necessitam mais se repetirem porque o evangelho foi expandido para o mundo através da pregação já do evangelho. O evangelho foi expandido para o mundo através da pregação e a igreja não necessita mais dessa manifestação contínua. Como dissemos, eles não negam as curas, os milagres, irmãos. Eles creem em milagres, mas não numa ação contínua que Deus esteja nos usando continuamente para outras pessoas. Eles acreditam que Deus pode curar. Se a gente orar, Deus pode muito bem, sendo da vontade dele, fazer um milagre. Tá certo? A questão deles é que eles não acreditam que eu posso ser usado continuamente nos dons de curar, como nós pentecostais pregamos. Então, nós vimos isso na aula passada e também vimos as nossas principais refutações quanto a isso. Na aula passada, a gente viu detalhadamente as principais defesas nossas. E uma das principais defesas que nós temos, que é uma defesa moderna, na aula passada ainda eu fiz comparação com algumas defesas antigas nossas, que eram rebatidas por eles, e as defesas modernas nossas, que são defesas mais profundas, mais sofisticadas. E dentre elas está a disciplina que vocês estão estudando, que é a perspectiva de que o livro de Atos dos Apóstolos não é meramente um livro histórico, mas ele tem uma perspectiva teológica, tanto na sua linguagem, como na sua forma de expor a operação do Espírito Santo, por ter realmente um pano de fundo carismático, por ter realmente uma importação de linguagem profetista. Inclusive, nós vamos falar um pouco disso ainda hoje. Então, para nós temos o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, como nós falamos lá na primeira aula, apresentando aqui uma síntese para vocês da nossa doutrina, que nós falamos lá na primeira aula, e na aula passada a gente foi mostrando os textos, inclusive rebatendo os textos utilizados pelos tradicionais. Depois, quando você assistir o vídeo, você vai ver, por exemplo, a defesa que nós expusemos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13, que, na verdade, ali não está se falando do batismo com o Espírito Santo, mas está se falando de um batismo no corpo de Cristo, feito pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos mergulha no corpo de Cristo. Está se falando de união mística, que é uma das áreas da soteriologia, em que nós agora, quando cremos, somos unidos a Cristo e unidos ao seu corpo, que é a igreja. Então, ali não está se falando de batismo com o Espírito Santo, diferente do que é apresentado, inclusive em Atos, como também no fim de Lucas, sobre a promessa do Pai, sobre esse derramamento de poder, sobre essa ação fenomenológica do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, nós vimos isso na aula passada. Vamos estar destrinchando melhor isso nessas aulas em diante. No entanto, ainda para nós fazermos essa abertura de aula, é importante elucidar
a questão da operação do Espírito Santo. E aí, pessoal, eu peço sempre a atenção de vocês. Nossa perspectiva pentecostal, ela faz questão de distinguir a operação do Espírito Santo, pelo menos em duas áreas. Eu falei isso na primeira aula, mas eu tenho que salientar aqui com vocês novamente. A primeira área da operação do Espírito Santo nós denominamos como ação salvífica ou ação soteriológica. Essa operação do Espírito Santo, que não é uma operação, mas um conjunto de operações, é o que nós conhecemos como Ordo Salutis, na soteriologia. Quem já viu soteriologia sabe o que eu estou falando. Ordem Salutis é a ordem da salvação. Na ordem da salvação, nós temos a operação do Espírito Santo na nossa vida, no indivíduo, e dentro dele, e também diante do tribunal de Deus, também o Espírito Santo trabalha, mas principalmente dentro dele, para o que nós chamamos de aplicação da salvação. E nela, portanto, há o processo soteriológico comum que Paulo tanto enfatiza, como também os demais apóstolos, que está relacionado à salvação. E aí lá tem, por exemplo, o que Romanos capítulo 8, versos 29 e 30 fala. Nós temos lá a ideia do chamado que o Espírito Santo faz, nós temos a perspectiva da regeneração, nós temos a perspectiva da conversão, nós temos ali o Espírito Santo dentro da conversão nos impulsionando ao arrependimento, gerando em nós a fé. Há no chamado, por exemplo, que a gente pulou aqui rapidinho, a iluminação, que o Espírito Santo nos ilumina. Também temos o processo pós-regeneração, que é a santificação, que aí é o processo contínuo da salvação em nossa vida, em vencermos os maus hábitos pecaminosos. Então, nesse processo todinho, está o Espírito Santo operando em nós. E temos a glorificação, que o Espírito Santo, ele é quem vai glorificar o nosso corpo. Tudo isso daqui é a área da ação do Espírito Santo que nós chamamos de soteriológica. O Espírito Santo está trabalhando dentro de nós, dentro do indivíduo. Está fazendo justamente esse papel. E na perspectiva coletiva da igreja, ele está também dirigindo a igreja para que ela permaneça santa, e ele faz a união entre nós. Há uma operação coletiva do Espírito Santo, que tanto ela é vertical quanto horizontal. Vertical porque ele nos une a Cristo, e horizontal porque ele nos une uns aos outros. Então, isso aqui é a área da salvação. Na área carismática, que é isso que nós pentecostais fazemos uma grande distinção. Há uma grande distinção, portanto, entre a área salvífica e a área carismática do Espírito Santo. O que é essa área carismática? É como o Espírito Santo trabalha através de nós, como ele manifesta o seu poder. E a palavra carismático aqui está relacionada aos dons do Espírito Santo, às manifestações sobrenaturais, ao batismo com o Espírito Santo. Nós pentecostais enfatizamos isso, que para nós o batismo com o Espírito Santo, quem lembra da primeira aula, é o primeiro revestimento de poder de uma sequência de revestimentos de poder que nós vamos ter em nossas vidas. Mas o batismo com o Espírito Santo é o primeiro revestimento de poder, e ele tem um sinal carismático que está ligado à glossolalia, tá certo? Então a gente viu isso daqui na primeira aula. Eu estou pincelando novamente aqui para vocês, para a gente poder entrar agora falando do Antigo Testamento. Por que eu fiz questão de fazer essa menção aqui novamente dessas duas áreas da ação do Espírito Santo? Porque essas duas áreas da ação do Espírito Santo, elas também aparecem no Antigo Testamento. É errado muitos pensarem que o Espírito Santo não agia como hoje na salvação. Ele agia como hoje. Não podemos dizer que o Espírito Santo ele não convencia o homem do pecado. Se não houvesse o convencimento do Espírito Santo, não haveria de maneira nenhuma arrependimento e salvação. O Espírito Santo também trabalhava em conversão, homens que foram transformados. A presença do Espírito Santo também estava na vida dos homens de Deus do passado.
não no sentido pleno como o Paráclito, que ele é hoje para a igreja. Ele não era o Paráclito de Israel, mas havia a habitação individual do Espírito Santo sobre o homem. Tanto que o pedido de Davi é: não retires de mim o teu espírito. Tem um sentido duplo ali, tanto no sentido carismático, quanto também no sentido soteriológico. Ou seja, Davi viu o que aconteceu com Saul e ele está dizendo: eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Saul. Então, Davi, ele queria justamente a presença contínua do Espírito Santo nele, que é realmente a marca da salvação em nossas vidas. Paulo vai chamar no Novo Testamento de primícia da salvação ou penhor da mesma. Então, essa área soteriológica, com a vinda, portanto, de Cristo e com a manifestação da igreja, não houve mudança, tá certo? Houve apenas um aumento do escopo da ação do Espírito Santo. Por quê? Porque após a pregação do Evangelho para o mundo todo, o convencimento do Espírito Santo não fica agora para o povo de Israel. O convencimento do Espírito Santo agora é para o mundo inteiro, para que todos sejam convertidos. E outra, houve agora a manifestação plena da revelação através de Jesus. Então, o Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, apontando, portanto, Jesus como Salvador. Então, essa é a perspectiva soteriológica e a leve diferença que nós vemos do período veterotestamentário para o novo, sabendo que a operação do Espírito Santo para a salvação praticamente é a mesma, no sentido de que ele nos leva ao arrependimento, que ele nos leva à santidade, e isso a Bíblia é clara em mostrar a distinção do justo e do ímpio, tá certo? O justo e o ímpio explicitamente é apresentado no Antigo Testamento. Há essa distinção clara, nítida no Antigo Testamento. Essa justiça que as pessoas tinham não era delas, era a justiça iminente do Espírito Santo. Então, isso daqui é fundamental a gente elucidar. Quando a gente fala da ação carismática do Espírito Santo, há uma distinção mais ampla. Também, dentro de o primeiro passo de mudança que há do Antigo Testamento para o Novo, vai ser também o escopo da ação do Espírito Santo. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo estava praticamente sobre o povo judeu. Poucas vezes você vai ver outras pessoas de outros povos tendo alguma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Mas, no povo judeu, no povo hebreu, nós vamos ver ela continuamente, o Espírito Santo agindo. No entanto, pós a obra vicária de Cristo, essa operação carismática do Espírito Santo teve uma expansão para o mundo todo, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então, houve essa mudança também, uma universalização da operação carismática do Espírito Santo. Quando falamos de operação carismática, novamente, é quando o Espírito Santo nos usa, e nós podemos sermos bem simplistas, mas dizer: batismo com o Espírito Santo, dons, operações miraculosas, sobrenaturais, o Espírito Santo me dando a liderança, os dons vocacionais e etc. Então, o Espírito Santo está me usando. Há uma ação carismática que ela é distinta da salvação, porque nem todo salvo vai ter operação carismática como essa, mas deixando claro que, então, há distinções da ação do Espírito Santo. O salvo, ele tem que ter toda aquela operação da salvação, mas ele não é obrigado a ser usado nessa questão da ação carismática do Espírito Santo. Mesmo que o Espírito Santo hoje esteja derramado sobre toda a carne, mas eu posso muito bem nunca ser batizado com o Espírito Santo. Mesmo que eu seja uma pessoa salva, eu posso nunca ter essa experiência dos dons espirituais. Ficou claro aqui o que eu estou falando, pessoal, ou está muito complicado? Ficou. E eu acho até, professor, que dentro do que a gente vive, não de hoje, né, mas de muitos anos, isso é importante do que o senhor está abordando, porque tira meio que um peso, às vezes, das costas de alguém que
buscou ali, não conseguiu ter essa experiência e acreditou que, sei lá, a vida dele cristã foi de mal a pior, porque isso não ocorreu na sua vida, entendeu? Que eu acho que é um ponto que no passado isso era muito forte, é refletido de maneira muito constante. Alguém que não era batizado no Espírito Santo ou que não tinha essas experiências, ele era tipo como alguém meio que isolado da igreja, era como se aquela pessoa não tivesse intimidade com Deus. Então, acho que essa sua observação aí, ela é muito válida até para tirar isso da mente também. E tinha um espantalho no passado que quem não era batizado com o Espírito Santo não tinha Espírito Santo. Isso aí era um espantalho terrível. Isso aí não é verdade, tá bom? Porque a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar em nós assim que nós temos a experiência da conversão. Então, isso daí não tem... E todos nós temos, portanto, a presença do Espírito Santo em nós, certo? Isso aqui é importante a gente elucidar. Agora, realmente, no passado, muitas pessoas sofreram realmente algum tipo de preconceito até por isso. Claro, o batismo com o Espírito Santo, na nossa perspectiva pentecostal, é um direito de todos nós. A palavra direito, porque nós cremos que esse revestimento de poder, essa promessa é para todos nós. Se eu não tenho ela, se eu não recebo, foi por algum tipo de incredulidade minha quanto a isso, não quanto a Cristo, não quanto a salvação, mas quanto à ideia de buscar essa bênção, tá certo? No entanto, não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo habitando nela. Quanto à ideia da salvação, pessoal, a marca de uma pessoa que é salva é justamente a sua vida de santificação, a sua transformação de vida. A marca de uma pessoa que realmente o Espírito Santo habita nela, Paulo vai usar a terminologia fruto do Espírito para isso. Ou seja, a pessoa que produz o fruto do Espírito, ela realmente é uma pessoa que foi salva, porque ela anda segundo o Espírito. Agora, há pessoas que têm essa experiência de salvação e têm também a experiência dos dons espirituais. Nós, pentecostais, cremos que podemos ser usados, portanto, tanto na área da salvação, temos o benefício dela, como temos o benefício da ação carismática do Espírito Santo. Por isso que nós, pentecostais, buscamos essas experiências. E Paulo diz que a gente deve buscar com zelo os dons espirituais, porque realmente eles são para todos nós. Você vai ver Paulo tanto no encerramento do capítulo 12, falando dos dons, falando sobre isso, e no início do capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele falando tanto em 1 Coríntios 12, no finzinho do capítulo 12, ele falando desse cuidado que a gente deve ter com os dons, como também no início do capítulo 14 de 1 Coríntios. E Lucas, no livro de Atos, ele vai falar que essa promessa é para nós. Na pregação petrina, por exemplo, em Atos 2, 38 e 39, nós vamos falar disso melhor mais à frente, ele vai falar no verso 39 que essa promessa, qual é a promessa? Do dom do Espírito. Que dom do Espírito é esse? É aquela que Pedro tinha dito ali em Atos 2,17, do derramamento do Espírito, que era o cumprimento de quê? De Atos 1, 4 e 5, que Jesus disse que haveria a promessa do Pai. Então, Pedro está dizendo que essa promessa, que é a do Pai, que foi prometido por Jesus, que aconteceu ali no dia de Pentecostes, que é cumprimento de Joel 2, 28 e 29, ele está dizendo, essa promessa é para vós, para os vossos filhos e a quem o Senhor queira chamar. Então, é para todos nós. Então, ela é uma promessa, ela é um benefício, mas é, como eu gosto de dizer, o batismo com o Espírito Santo não é obrigado eu ter, mas ele é um direito, tá certo? Não, mas ele não é obrigatório. Diferente do fruto do Espírito, se eu não produzo fruto do Espírito, se eu não vivo essa vida de controle do Espírito na minha vida, é porque eu não nasci de novo. Aí é diferente. Tá bom? Voltando, portanto, para o que nós estávamos dizendo, então, há uma mudança do Antigo Testamento para o Novo, e há alguns detalhes que você já deve ter ouvido falar. Houve, pós dia de Pentecostes, uma universalização dessa ação do poder de Deus, ou seja, para todos, essa ação carismática. Segundo,
Essa ação também não é esporádica mais, ela é contínua, ou seja, nós cremos que o Espírito Santo vai estar constantemente agindo em nossas vidas, tá bom? Ela não é mais esporádica como no passado, que era, você vai ver comigo já já agora, quando nós entrarmos agora no texto, que havia a ação do Espírito Santo de tempos em tempos. Havia um pico dessa ação do Espírito Santo em tempos. E nós vamos ver também essa ação do Espírito Santo sendo ela, além de ser pontual, ela sendo selecionada. Você vai ver praticamente essa ação carismática do Espírito Santo na vida dos profetas. Nem todo mundo era profeta. Eram poucos, na verdade. Então você só vai ver essa ação carismática do Espírito Santo na vida dos profetas. E houveram épocas na história do povo hebreu que praticamente não haviam profetas. Eram poucos, na verdade. Então, isso é para mostrar para vocês a diferença. Hoje, o Espírito está derramado sobre todos, o Espírito Santo age de forma contínua e não mais de forma selecionada, porque o Espírito foi derramado para todos. Todos nós somos ungidos do Senhor. Essa é uma perspectiva pentecostal. O ungido do Senhor não é o pastor da igreja, porque essa palavra ungido estava relacionada a essa ação carismática, principalmente a ação carismática do Espírito Santo de liderança para os reis. Por isso que você vai ver Davi dizendo, eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque ele sabia que o Espírito Santo tinha vindo de forma poderosa e carismática sobre a vida de Saul. E ele diz, eu não vou fazer isso, porque ele sabia das consequências. Essa unção, tá certo? Essa separação carismática, ela veio para todos nós. A palavra unção significa isso, pessoal, uma separação que o Espírito Santo nos faz e uma manifestação carismática do seu poder. Não normalmente a gente chama alguém de ungido, às vezes, quando ele é uma pessoa muito eloquente ou uma pessoa que é muito animada e as pessoas acham que isso é unção. Unção não é isso. Unção está relacionado justamente a essa separação especial de Deus para uma obra carismática do Espírito Santo. Seja um dom espiritual, seja uma vocação ministerial. Tá certo? E numa perspectiva geral, todos somos ungidos porque temos a presença do Espírito Santo em nós e a promessa desse dom do Espírito para todos nós. Então, entrando no material de vocês, então, no capítulo 2, a gente fez essa revisão aqui com vocês do que nós já tínhamos falado. No capítulo 2 do livro de vocês, nós vamos estar tendo agora um estudo sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E você diz, e o que isso tem a ver com o livro de Atos dos Apóstolos? Nós não estamos estudando Atos dos Apóstolos? E o que isso tem a ver? E eu digo para você, tem tudo a ver. Por quê? Porque nós vamos ver que Lucas ele trabalhou com a linguagem veterotestamentária quanto à perspectiva carismática do Espírito Santo. Lucas usa uma linguagem profética. É esse o termo mesmo, simplista, mesmo, mas objetivo. O Lucas usa uma linguagem profética da ação do Espírito Santo. Você vai ver isso claramente no livro de Atos, lá do capítulo 2, aliás, no livro que nós vamos estudar no capítulo 2, que estamos vendo aqui, que é a Teologia Carismática de Lucas, quando ele vem falar do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aí nós vamos ver essa perspectiva sendo bem apresentada, portanto, aqui no livro, porque vai falar de quê, pessoal? Que Lucas ele vai pegar emprestado termos, terminologias, e não só terminologias, mas conceitos que estavam intrinsecamente ligados a uma visão carismática do profetismo bíblico, do profetismo do Antigo Testamento. Então você vai ver como Lucas trabalha com essa linguagem e com esse desenvolvimento, tá bom? No material de vocês, portanto, nós vamos apresentar para vocês aqui essa organização para que a gente entenda, pelo menos,
praticamente, para nós vermos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, lá na página 33 desse livro de vocês, nós vamos mostrar essa atividade carismática do Espírito Santo sendo apresentada em 4 aspectos. O autor faz questão de dizer isso, tá? Parte 1, o espírito carismático nos tempos do Antigo Testamento, e está aqui a divisão que o autor Roger Stronsad ele usou, que ela é fantástica. Ele diz, ora, quais são os 4 aspectos que o autor ele investigou? Primeiro, a distribuição cronológica da atividade carismática do Espírito Santo. Segundo, a terminologia da Septuaginta, que descreve a atividade carismática. Terceiro, os temas característicos da atividade do Espírito Santo. E quarto, as expectativas proféticas para a atividade carismática do Espírito Santo na vindoura era da restauração. Então, nós vamos usar essas 4 bases aqui para nós defendermos, portanto, defendermos não, para nós estudarmos a ação do Espírito Santo na sua área carismática no Antigo Testamento. Para essa parte de distribuição da atividade carismática do Espírito Santo, numa perspectiva cronológica, ou seja, nós vamos pegar a história do povo de Israel ali no Antigo Testamento. Como nós podemos ver essa operação, essa ação do Espírito Santo? Nós pegamos o texto por completo, nós vamos ver, claro, que o Espírito Santo sempre atuou ali no meio do povo judeu, no meio do povo hebreu. E se você volta mais um pouco em Gênesis, você vai ver a atuação do Espírito Santo ali também nos patriarcas e até em Noé. Nós vemos essa operação visível do Espírito Santo até nessa área carismática. Você vai ver Pedro, inclusive, mostrando que o Espírito de Cristo estava sobre Noé, por exemplo, para Noé ali pregar aquele pessoal como um profeta. E ele realmente foi usado na ação carismática do Espírito Santo para isso. No entanto, de forma explícita, portanto, nós vamos ver pelo menos 5 períodos de pico dessa ação do Espírito Santo. 5 momentos bíblicos que essa ação carismática do Espírito Santo, com poder, com manifestação, com uma ação sobrenatural para uma determinada finalidade, elas têm 5 momentos de pico que são totalmente visíveis e nítidos. Quais são esses 5 momentos? O primeiro momento, por exemplo, a fundação da nação de Israel no deserto. Quando você vê ali o caso da saída do povo do Egito e da operação de Deus através dos 40 anos, ali durante os 40 anos que o povo esteve peregrinando, e a entrada do povo de Israel ali na Terra Prometida, você vai ver uma operação carismática nítida e visível do Espírito Santo. Lembrando, qual é uma das características da ação carismática do Espírito Santo? Não é meramente ele agir em você, como nós falamos da ação salvadora dele, salvífica, mas ele agir através de você. É inegável o ministério profético de Moisés. É inegável a operação sobrenatural do Espírito Santo em Moisés. Tanto que para o povo judeu, ele é o maior profeta de toda a história. Para nós sabemos que teve um muito superior a ele, que não era meramente profeta. Mas Moisés, é inegável o ministério da ação do Espírito Santo sobre Moisés. E os textos bíblicos vão nos mostrar claramente isso. O Moisés que falava face a face com Deus. O texto de vocês vai mostrar essa grandeza do ministério de Moisés. E é mais clara num texto bem conhecido, que quem não está com o livro em mãos, abra sua Bíblia comigo aqui em Números, lá no capítulo 11. Números, capítulo 11. Se você não está com o livro aqui em mãos, mas vamos ler esse texto juntos. Números, lá no capítulo 11 de Números.
Lá em Números 11, nós vamos estar vendo já o texto apresentando, portanto, um momento especial aqui quanto a Moisés, que é lá do versículo 16 em diante, que Moisés, o Senhor, faz com que Moisés adormeça, e nós vamos ver ali do espírito que estava em Moisés, Deus tirar desse espírito que estava em Moisés, sobre Moisés, e o texto bíblico é enfático quanto a isso, não é só o que estava em Moisés, era o que estava sobre Moisés. Vocês vão ver que essa terminologia ela é bem peculiar no Antigo Testamento, porque quando se fala de sobre, está falando de uma operação carismática. Não era o Espírito Santo apenas nele, mas era o Espírito Santo sobre ele, agindo sobre ele. E aí, por exemplo, em Números 11 e 25, diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca se repetiu. Olha como é interessante. Os líderes que Moisés precisavam, líderes carismáticos para ajudarem ele na liderança, Deus tira da ação carismática que estava sobre Moisés. Então, um texto é enfático de dizer que havia uma operação carismática do Espírito Santo sobre Moisés. Ou seja, ali, portanto, Moisés tinha uma espécie de porção do poder do Espírito sobre ele. Tinha uma quantidade da ação do Espírito Santo sobre ele. E o texto está mostrando que Deus tira dessa quantidade de poder que tinha sobre Moisés para dividir ali com os 70 anciãos. E há um sinal característico quanto a isso. Assim que eles recebem, eles profetizam. Então, para mostrar para mim e para vocês que ali há uma operação carismática do Espírito Santo. E esse período, como nós estávamos dizendo, é um período inegável, porque o ministério de Moisés foi marcado por milagres, por maravilhas, por profecias, por um momento em que ele fala diretamente com Deus, do povo ouvir a voz de Deus. Então, o ministério de Moisés é um ministério muito claro da ação carismática do Espírito Santo. E o texto que nós lemos prova que tudo que Moisés fez foi porque o Espírito estava sobre ele. Isto é algo muito sério, o texto nos apresentando. Um segundo momento vai ser o período dos juízes. Vai ser um momento de pico também da ação carismática do Espírito Santo. Ora, quando você vê a vida dos juízes, você vai ver diversos textos apresentando o Espírito Santo vindo sobre os juízes, enchendo os juízes. Exemplos disso, vamos ter o caso de Otoniel. O texto bíblico lá de Juízes 3:10 diz assim: Veio sobre Otoniel, o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Então você vai ver claramente ali o Espírito Santo vindo sobre Otoniel, e ele, como um juiz, foi capacitado para quê? Para julgar Israel. Então, houve ali uma ação fenomenológica. Não dá para ligar essa ideia de encher aqui da presença do Espírito Santo na vida da pessoa no sentido de salvação dela. Não está se falando de santidade aqui. Está se falando de uma manifestação fenomenológica do Espírito Santo. Em dado momento, o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou para julgar Israel. Então, mostrando uma ação carismática do Espírito Santo distinta de qualquer questão ligada à área moral, espiritual ou soteriológica. Vamos vendo os casos bíblicos, por exemplo, nós temos Gideão, acontece a mesma coisa, o Espírito Santo vindo sobre ele. Sobre Jefté, sobre Sansão, a Bíblia é bem clara quanto a Sansão. O Espírito Santo descia sobre Sansão e ele tinha força. Muita gente pensa erradamente que a força de Sansão estava nos cabelos, como não era, na verdade. Tá bom?
a força de Sansão estava no Espírito Santo que vinha sobre ele. O problema de Sansão é que ele foi quebrando a aliança que ele tinha com Deus até o fim. Um nazireu não poderia estar se embriagando, um nazireu não poderia estar com uma mulher estrangeira, um nazireu não poderia cortar o cabelo. Então ele foi quebrando toda essa aliança ao ponto de perder essa ação carismática do Espírito Santo sobre ele. Então isso aqui o texto nos apresenta. Juízes que nós vamos ver, esses juízes, todos eles não tendo a questão, por exemplo, de liderança por dinastia. Isso é importante, irmãos. Abrindo aqui um parêntese. Você não vai ver uma dinastia profética, porque a ação profética, ela era carismática. Logo, se ela era carismática, era o Espírito de Deus que agia sobre uma pessoa, o capacitando para um determinado ministério. Não propriamente porque ele era filho de profeta, que ele seria profeta. Você não vai ver na Bíblia isso. Nem com Moisés, que foi o maior profeta que o povo hebreu teve, nós vamos ver essa dinastia. Porque os filhos de Moisés praticamente são totalmente obscuros, ocultos na Bíblia. Nós sabemos que aparecem, mas eles não têm nenhuma influência. Da mesma forma dos juízes. Não é porque era filho de juiz que propriamente ele tinha o dom dado por Deus para julgar. Que ele tinha a capacitação carismática para julgar. E no decorrer de todo o Antigo Testamento, a mesma coisa para uma questão profética. Nós vamos ver sucessão para um ministério ligado à área sacerdotal. Por exemplo, porque era um ofício do templo, um ofício do tabernáculo. Os filhos de Arão eram sacerdotes. Tinham o quê? Eram separados por aquela vocação. Mas isso não queria dizer que eles eram cheios do poder para isso. Tá certo? A mesma coisa, abrindo aqui um parêntese, fazendo só uma comparação, está ligada aos dons, principalmente de vocação ministerial. Na nossa perspectiva cristã e pentecostal, não é porque eu sou filho de pastor que eu vou ser pastor, que eu tenho um dom de pastor. Não é porque eu sou filho de um grande evangelista que propriamente eu vou ser um evangelista. Essa capacitação carismática ela é individual. Logo, o Espírito Santo vem sobre mim, ele me usa, e se eu me mantiver no caminho dele, ele vai me usar o resto da vida. Não quer dizer que meu filho vai ser também usado da mesma maneira. Claro que Deus pode ter um plano com meu filho. Estou dando um exemplo para vocês. Mas aí é ele com Deus. Não vai ser por uma questão de dinastia, de uma espécie de sucessão, tá certo? Porque não existe isso na ação carismática do Espírito Santo. Porque ela é totalmente inusitada, é Deus quem escolhe, é Deus quem faz quando ele quer, da forma que ele quer. Não existe metodologia para ela, não existe técnica para ela, tá certo? E você vai ver na Bíblia praticamente todos os profetas não tendo nenhum dos seus filhos o sucedendo. Nenhum profeta. Vai ser a sucessão para o outro que tivesse a devida vocação, o devido chamado e a devida ação carismática do Espírito Santo sobre essa pessoa. Isso é importante. O que tem havido hoje em muitas igrejas, infelizmente, é essa má compreensão. Você já deve ter visto até líderes pegando exemplos de reis para estar comparando com seus filhos. Para dizer, não, como eu fui ungido, meu filho vai ser ungido. Não, nós não estamos falando de um ofício político. Nós não estamos falando meramente de um ofício ligado a rituais. O chamado ministerial, ele é carismático, nós cremos assim. Deus chama uns para essa área. E isso você vai ver em todo e qualquer texto neotestamentário, quando se fala de vocação ministerial. Então, isso aqui é importante a gente elucidar. Porque essa vocação ministerial, ela é individual. Isso é importante a gente elucidar.
coisa que tem causado problemas e confusões nos nossos dias por uma incompreensão já de um princípio profetista desse, tá certo? Que esse chamado ministerial ou uma ação carismática, ela é totalmente individual e ela é uma ação fenomenológica do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é quem age da forma que quer e como ele quer. Como o texto bíblico fala dos dons, a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui a quem quer e como lhe apraz. Está lá em 1 Coríntios 12:10. Ou seja, não existe método, não existe regra, não existe dinastia. Essa é uma ação totalmente individual do Espírito Santo. Pode haver pastores que os filhos sejam bons pastores e assim sucessivamente? Pode, tá bom? Mas isso não é regra. Mas isso daí foi individual daquela pessoa. Deus chamou aquela pessoa, tá certo? Isso daqui é só eu abrir um parênteses. Voltando para cá, quando a gente pega o segundo momento, nós vimos o período de formação do povo hebreu, ali da nação de Israel. Você vai ver sobre Moisés essa ação do Espírito Santo, sobre os anciãos que estavam com ele, sobre Josué também, que o Espírito Santo vai encher Josué e dar entendimento a ele para liderar o povo e ali colocar o povo na terra prometida. Aí depois, no segundo momento, foram com os juízes. Os juízes, o Espírito Santo também vinha e capacitava. Um terceiro momento visível dessa ação carismática do Espírito Santo vai ser ali nos reis, principalmente o que nós chamamos de reis carismáticos. Quais são os dois reis carismáticos que são apresentados pelo Antigo Testamento? De forma explícita, é o rei Saul e o rei Davi. Sobre Saul, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele profetizou. E ele foi cheio do Espírito Santo. E esse cheio que a Bíblia mostra é de forma explícita, visível, mostrando que houve um fenômeno sobrenatural sobre ele, de uma determinada capacitação dada por Deus. Em Davi, a Bíblia ainda utiliza em algumas versões nossas que o Espírito Santo se apossou de Davi. Olha como é legal. Você não vai ver algo parecido nos reis seguintes, porque eles seguem uma questão dinástica e não propriamente uma ação carismática. Diferente aqui de Davi e de Saul, que houve sim uma operação carismática, porque nenhum dos dois era filho de rei. E houve ali uma operação totalmente distinta. Agora, como ser rei era um ofício, virou uma dinastia. E Deus, através da ação dele sobre Davi, fez com que a dinastia de Davi fosse abençoada. Porque, afinal de contas, é da semente de Davi que viria o Messias também. Então, para você ter uma ideia, a Bíblia elucida esses picos da ação carismática do Espírito Santo. Um quarto momento que a gente vai ver vai ser no período de Elias e Eliseu. Quero deixar claro, não deixou de ter profetas. E os profetas todos tinham essa ação carismática do Espírito Santo. No entanto, nós vamos ver um pico de descrição sobre esse assunto lá no tempo de Elias e Eliseu, pelos grandes sinais que foram feitos. Tanto Elias era um homem de muitos sinais, como Eliseu. Os sinais que aconteceram através de Elias são sinais estrondosos, grandiosos. Através de Eliseu também, Eliseu é conhecido como homem de Deus. Você vai ver essa titulação sendo usada praticamente ali através de Eliseu. Uma titulação especial para ele, um título especial para ele. O homem de Deus. E você vai ver operações sobrenaturais grandiosas através deles. Vamos ver profetas sendo usados, sim, mas você vai ver que esse momento, esse período, há uma manifestação tão explícita da ação do Espírito Santo que houve seca, que cai fogo do céu, que o profeta ora e volta a chover, que o profeta corre mais rápido do que uma carruagem, que você vai ver milhares de pessoas sendo mortas pela ação de um profeta, em que as pessoas, um exército fica cego, em que um estrangeiro é curado de lepra, em que morto ressuscita quando cai na cova do profeta.
para você ver a ação poderosa. E um momento grandioso, que é apresentado no Antigo Testamento, que endossa o que nós estamos falando, vai ser o momento em que Eliseu pede a Elias para que a porção dobrada fosse dada a ele. O termo porção dobrada dá a ideia de sucessão, que era comum um termo desse, na perspectiva hebraísta até, onde um filho pedia, portanto, a herança maior para o pai. No entanto, aqui há essa terminologia com uma sequência carismática, porque, na verdade, quando houve essa ação do poder de Deus, em que ali, a capa de Elias é passada justamente ali para Eliseu, o povo viu em Eliseu que repousava sobre ele o espírito de Elias. Olha como a Bíblia diz, para falar do poder que tinha Elias. Então, o termo ali, espírito de Elias, não está falando propriamente da presença do Espírito Santo e muito menos da alma de Elias. Está se falando de quê, pessoal? Está se falando da mesma operação carismática que tinha em Elias, ela também foi derramada ali sobre Eliseu. Eu não entendi a pergunta porque eu não estou com o computador aqui, mas uma pessoa me fez uma pergunta pelo chat aqui. Se alguém puder ler para mim, ou a pessoa mesmo perguntar aqui diretamente, porque eu estou sem o meu computador aqui, pessoal. Graça e paz. Graça e paz, professor. Pronto. Foi eu que perguntei. Diga, irmã André. A dúvida é, a graça como a carisma são dois dons gratuitos e divinos. Há uma diferença teológica fundamental entre esses dois termos? Da graça e a carisma? Não, na verdade a ideia, olha, eu até falei para vocês, eu acho que foi na aula passada ou foi na anterior. Nós vamos ver termos na Bíblia que são polissêmicos. O termo carisma, ele é polissêmico. Por quê? Porque em um determinado texto ele tem um sentido, em um outro determinado texto ele tem um outro sentido. Quando nós usamos esse termo, por exemplo, dons carismáticos ou operação carismática, nós não estamos falando da graça salvífica. Quem vai mais utilizar essa terminologia do Haris, né, que é e carisma, no sentido salvífico, vai ser alguns textos de Paulo. E aí o contexto nos explica isso. Porém, vai ter textos que Paulo vai usar o termo, por exemplo, carismata e também pneumatic, que está relacionado a um dom sobrenatural que o Espírito Santo age de forma seletiva e quando ele quer. Por exemplo, esses dois termos que eu acabei de citar estão lá no texto bíblico lá de 1 Coríntios 12, do versículo 7 em diante. Tá certo? Você vê do 5 ele começando falando desses dons. Deixando claro para nós que ali não está se tratando da graça, que ela é dada a todos nós. Está se falando ali de uma operação esporádica, aliás, de uma operação inesperada e pontual e fenomenológica do Espírito Santo sobre a vida das pessoas que ele quer agir. E o texto finaliza-se dizendo isso. E ele usa quem quer e quando lhe apraz, ou seja, quando ele quiser, quando ele achar bom. Tá certo? Deixando claro que o termo graça, ele é um termo polissêmico. Como o termo carismático, também ele é polissêmico. Ele pode ser usado em um texto com sentido, em outro texto com outro sentido. Claro, não fugindo de uma raiz da palavra, mas numa forma em que o autor ele quis utilizar o termo. Por isso, a gente tem que ter cuidado com alguns termos que o pessoal, por exemplo, utilizam de forma taxativa e já com um preconceito do termo. Por exemplo, o termo ágape. Eu já vi muita gente dizer, ágape é o amor de Deus. Não. O termo ágape é um verbo grego comum, tá certo? Que está falando de um amor não meramente de eu gostar de alguém ou o amor de desejo por alguém numa questão disso. É um amor prático. Nós dizemos, vai ter textos bíblicos falando do amor de Deus com o termo filéu, tá certo? Tá certo? Que é o philos, o amor philos.
Vai ter textos bíblicos assim. Como vai ter textos bíblicos que falam do amor de Deus como ágape. Em alguns textos que aparece o termo ágape, está falando de um amor prático de Deus. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira. Ali o termo é agapao mesmo, o verbo, que é amar. Tá certo? Está falando realmente de um amor prático, porque o amor, Deus não disse que amava a gente apenas. Deus entregou o filho dele. Então, essa é a ideia de um amor prático, tá certo? Então, quando o termo ágape em si, ele não é um termo mágico, tá certo? Fala o amor de Deus de forma mágica. Não, é um uso prático que o autor utilizou para dizer, olha, o amor de Deus não é só ele gostar de você. O amor de Deus, ele fez por você. É a ideia que o texto quer mostrar para nós, essa praticidade divina. Então, quando você vai estudar um texto bíblico, fazer uma exegese textual, uma das melhores coisas que você deve utilizar, isso aqui com certeza o professor Pérez já deve ter ensinado para vocês, em questão de hermenêutica e exegese. Você tem que levar em conta o contexto. Claro, você vai ver o que a palavra ela pode significar, mas você tem que ver o contexto, seja um contexto geral, específico ou imediato. Uma das coisas que eu mais ensino para pessoas quando eu falo sobre hermenêutica, principalmente o imediato. Porque uma palavra num livro bíblico, ela pode ter vários sentidos, uma mesma palavra. Um exemplo disso, quem gosta de fazer demais isso é João. João vai usar no mesmo capítulo o termo mundo com 3 sentidos. E aí, para nós pega, irmãos. Porque o termo mundo ele pode realmente ter vários sentidos. Existem vários sentidos em termos bíblicos. Então, o contexto imediato nos ajuda demais, que são os versículos que antecedem e sucedem o texto, para que você entenda o que o autor ele está querendo dizer. Tá bom? Ficou claro, irmã Andréa? Pronto. Vamos continuar então, pessoal. Aí nós temos um quinto momento histórico, que também é um momento que é manifestado de forma muito visível essa ação carismática do Espírito Santo, que vai ser no período do exílio e pós-exílio. É muito visível ali uma manifestação de vários profetas, que tem essa manifestação sobrenatural. Ezequiel, por exemplo. Ezequiel vai mostrar várias vezes no livro dele o Espírito Santo vindo sobre ele, levando ele para um lugar, levando ele para o outro, mostrando o quê? Essa operação sobrenatural do Espírito Santo. Você vai ver Zacarias também. Você vai ver diversos e diversos homens de Deus que aparecem sendo usados de forma sobrenatural e o texto reivindicando essa operação do Espírito Santo. Esse período pós-exílico, tanto exílico e pós-exílico, vai ser um período que vão aparecer diversos profetas, inclusive profetas literários da Bíblia, que vão escrever livros da Bíblia, tá certo? E de um deles mais conhecido, por exemplo, é Daniel. Por exemplo, Daniel é desse período exílico e pós-exílico. Então, esses picos da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento vão nos demonstrar que essa operação carismática ela não está associada diretamente apenas à ideia da salvação, mas sim a uma ação em que Deus tem uma determinada finalidade para demonstrar o seu poder através de nós. Então, isso nós chamamos de ação carismática. Que o Antigo Testamento ele vai usar termos que Lucas vai usar lá em Atos. Nós vamos depois ver em Atos essa repetição desses termos, deixando claro que a linguagem de Lucas é essa mesma linguagem carismática daqui do Antigo Testamento. Lucas não usa por um acaso aqueles termos. Lucas usa aqueles termos para reivindicar essa mesma operação, só que agora, lá no período neotestamentário, não no longo período de tempo em pausas dessa ação do poder de Deus. Pelo contrário, de forma contínua, porque estava sendo derramado sobre todos, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre novos na fé, todos estavam sendo usados por esse poder, por essa ação do poder de Deus. Então, isso aí, para mostrar essa distinção entre a área soteriológica e carismática do Espírito Santo e essa ênfase lucana sobre essas terminologias.
um detalhe que é apresentado pelo autor, lá na página 36 do livro de vocês, ele vai mostrar, pelo menos, alguns detalhes relacionados a esse período cronológico. Primeiro, os cargos que correspondem aos 5 períodos do desenvolvimento político e religioso de Israel são carismáticos. Por quê? Porque Deus estava manifestando seu poder para mostrar, para determinar como ele queria agir, como ele queria, de alguma forma, intervir sobre a história. Então, você vai ver, no início ali da história do povo de Israel, se Deus se manifesta daquela forma, como foi com Moisés, com aquele braço forte, com sinais, com maravilhas, o povo talvez não teria nem saído do Egito e muito menos crido nas promessas de Deus. Teve de Deus agir daquela forma. Com os juízes, para o estabelecimento do povo ali na sua terra. Quando você vê entre os reis, para reivindicar justamente o início ali de uma transformação política e social do povo contra a questão monárquica. E quando você vai ver, por exemplo, com Elias e Eliseu, e naquele período, para um avivamento que era necessário no povo. E quando você vê no período ali, exílico e pós-exílico, para restaurar o povo. Então, Deus tinha finalidades. Nessa época, não há uma continuidade. É outro detalhe interessante. Diferente do período neotestamentário, o período veterotestamentário, havia séculos de distância entre um evento e outro evento. Entre esses momentos de pico, mostrando para mim, para você, que a operação do Espírito Santo, portanto, ela era esporádica, distinta do que nós cremos nos dias de hoje. O terceiro detalhe, que as atividades carismáticas do Espírito Santo, elas eram programáticas, ou seja, todas elas estavam relacionadas a essa finalidade de transformação da história do povo. E isso é visto por uma questão de defesa de sucessão também dessa ação carismática. Por exemplo, de Moisés, o Espírito que estava em Moisés vai para Josué, uma capacitação que vem do Espírito do Senhor. Essa transferência, ela vai nos reivindicar também que Deus estava justamente ali organizando a história através de líderes carismáticos que não tinham nenhum laço de sangue, que não tinham nenhum laço familiar, mas estava relacionado a essa ação carismática. De Elias e Eliseu, Deus não pegou um parente de Elias, Deus pegou uma pessoa que era totalmente desconhecida, mas que ela passa a ser tão cheia do poder quanto era Elias. Isso é importante. No material de vocês ainda, pessoal, lá na página 38, e aí eu quero que você, se você tiver com esse livro em mãos aí, marque esses termos para você ver como eles vão se repetir, tanto no Evangelho de Lucas, como no livro de Atos dos Apóstolos, mostrando a distinção da linguagem de Lucas, que nos reivindica realmente, que realmente endossa, que embasa o nosso argumento da teologia de Lucas. Olha como é legal. Está na página 38 do material de vocês. Você vai ver, olha, eu testemunho, eu carrego, eu lanço, eu parto, eu caio, eu saio, eu pego, tudo falando da ação do Espírito Santo. Eu ponho de Deus agindo. Eu encho, por exemplo, eu levo, eu venho sobre, falando justamente dessa operação de Deus. Todas elas estão nesses termos aqui, depois você lê melhor todos esses textos, vão mostrar a pessoalidade da ação do poder do Espírito, mostrando que é Deus quem age de forma fenomenológica, inusitada. Não era uma regra, um método. Não, o Espírito de Deus vinha sobre a pessoa na hora que ele queria. Ele agia sobre ela, ele utilizava ela, mostrando essa operação carismática. Você vai ver no caso de José e Josué, o Espírito neles, na terceira pessoa, mas mostra que é uma ação do Espírito neles, agindo sobre eles. Tá certo? E você vai ter termos como
na página 39. Ele encheu. Esse termo encher aqui não pode ser, como a gente já falou, o que tradicionais reivindicam lá, utilizando o texto de Efésios 5:18, porque o encher de Efésios 5:18 é a minha santificação. O encher aqui, ele é inusitado, imediato, instantâneo e também ele é com a finalidade totalmente sobrenatural. O exemplo que é dado aqui, por exemplo, na página 39, é no caso, por exemplo, tanto sobre os artesãos, Bezaleel e Aioliabe, que eles são cheios e são capacitados para fazerem ali os artefatos ali do tabernáculo. Ali o Espírito vem e enche eles. Aquilo ali é sobrenatural. Não era só uma capacidade humana que eles tinham. O Espírito Santo os capacitou naquele momento. Pode ter potencializado alguma habilidade humana, mas há uma capacitação totalmente carismática aqui. Você vai ver o Espírito enchendo Josué de conhecimento. Olha, lá mais na frente, você vai ver o Senhor deu ou pôs sobre os espíritos, o Espírito, aliás, Deus deu ou pôs o Espírito sobre os anciãos para Israel, como a gente viu lá no texto de Números 11, 25 e 29, mostrando essa operação do Espírito Santo sobre. Eu gosto muito do termo veio sobre, porque você vê muito repetido em Atos. Por exemplo, lá nos textos bíblicos que aparecem, Números 24 e 2, Juízes 3 e 10, Juízes 11 e 29, 1 Samuel 19, 20 e 23, 2 Reis 2 e 9, 2 Crônicas 15 e 1 e 2 Crônicas 20 e 14, nós vamos ver esse termo se repetindo. O Espírito veio sobre. Veio sobre quem? Veio sobre Balaão, Otniel, Jefté, Saul, Davi, Eliseu, Azarias, Jaziel, todos eles o Espírito Santo veio sobre, como sendo uma coisa imediata, não um processo, mas uma operação, um ato instantâneo de Deus, deixando claro para nós que a ação carismática está distinta da salvação. E isso daqui é importante. E essa mesma terminologia, ela é usada por Lucas para falar do derramamento do Espírito Santo. O termo encher, por exemplo, Lucas já usa em Atos 2 e 4. E, de repente, ouviu-se o som de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa onde eles estavam assentados e foram vistas línguas de fogo e eles foram cheios do Espírito Santo. Ora, de repente tudo isso aconteceu, mostrando que é uma operação carismática do Espírito Santo, que é inusitada, inesperada. É ele quem age. E não é um processo que nós colaboramos. É apenas algo que Deus age como ele quer. Por isso, amados irmãos, qualquer operação de Deus em nós só podemos pedir. Ninguém consegue forçar uma ação de Deus. É um grave problema em nossas igrejas pentecostais pensarem que podem causar um avivamento. Ninguém causa um avivamento. Nós pedimos um avivamento. Quem pode fazer isso é o Espírito Santo, porque nós podemos pedir e não vir na nossa geração. Mas, quando o Espírito Santo age, ele age de forma poderosa. Agora, qual é a atitude nossa? Obedecermos, esperarmos e pedirmos, porque ele pode fazer. Então, tem igrejas que querem causar e estão usando métodos mágicos. Está aí o pragmatismo no nosso meio pentecostal, que desemboca no neopentecostal, que pessoas querem fazer, subir montanha, campanha de 7, campanha de 40, inventaram alguns tipos de rituais mágicos. Tem um fundo de som que pensa que o fundo de som em si, o fundo de som é apenas motivo a pessoa que está ouvindo, mas o fundo de som em si não vai fazer nada. Se não houver a operação do Espírito Santo, não adiantou de nada, irmãos. E não existe a ideia dessa ação carismática
que eu controle. Quando você ouvir alguém abrindo a boca e dizendo eu tenho os 9 dons, essa pessoa é uma idiota, porque ela não sabe o que está falando. Porque os 9 dons não é para o indivíduo, os 9 dons que Paulo apresenta é para a igreja, é para o Espírito que vai agir quando ele quiser. E eu não profetizo quando eu quero. Muitos erros de casas de oração do passado eram esses. A irmã era usada em profecia, mas os irmãos todo dia queriam ouvir profecia, e a irmã, por ser muito elogiada, talvez, supervalorizada, caía na besteira de querer profetizar para todo mundo. E aí nós vimos grandes aberrações, porque profecia e ação dos dons espirituais, ela não é presa a nós. Nossa crença pentecostal é que os dons do Espírito Santo, eles não são uma ferramenta sua, tá certo? Eles não são uma ferramenta sua, um dispositivo seu. Quando eu quero usar, sou usado. Não dá para fazer, irmão. Tá bom? Os dons do Espírito Santo é ele quem usa quando ele quer e quando ele lhe apraz. Pois não, irmão Felipe? Até hoje, professor, assim, muito é utilizado, né, a questão dessas, acho que campanha, né? O povo às vezes se prende muito às campanhas, campanha de libertação, campanha de derrubando gigantes, derrubando as muralhas, como se na agenda de Deus ali, aquele dia específico, aquele período ali, fosse o dia que que o Espírito Santo de Deus fosse trabalhar, né, derrubando, transformando a vida do homem, quando na verdade eu creio muito que Deus ele trabalha numa escola bíblica dominical, no culto de ensino, e até uma vez eu tive uma experiência muito boa que terminou a escola bíblica e tinha um rapaz sentado do meu lado, ele era visitante na escola, e ele puxou assim meu braço e disse assim, avisa para a irmã que está dando uma aula que eu quero aceitar Jesus. E aí, sem ninguém ter feito apelo, dificilmente alguém faz o apelo na escola bíblica, né? E aí ele foi, confessou a Cristo ali como seu Salvador, e isso é uma obra do Espírito Santo que não é necessário uma campanha para que isso possa ocorrer. Eu acredito que Deus ele trabalha dentro de um culto, de um ato de adoração, de um ato racional, verdadeiro. O Espírito Santo de Deus ele não está preso às nossas programações para que ele possa agir. Ele faz quando ele quer. Viu, irmão Felipe? Eu não estou dizendo aqui que nós paremos de orar e de buscar. Não é isso que eu estou dizendo. Nós, pentecostais, somos caracterizados por vivermos uma constante busca dessas operações miraculosas. Qual é o que a Bíblia nos ensina? Orarmos, buscarmos, tá certo. Agora, não achemos que um método específico vai obrigar o Espírito Santo a nos dar. Ele age se ele quiser. Nós vamos fazer a nossa parte, que é o quê? Buscarmos. Agora, o que tem acontecido nos nossos dias é realmente, infelizmente, uma falta de compreensão disso. Tem pessoas com objetos sagrados, tem gente que anda com óleo para cima e para baixo, como se o óleo tivesse alguma coisa para milagre. Tem gente que corre para cima e para baixo de uma montanha tal, porque lá no monte tal Deus fala. O horário tal, meu amigo, você vai ver. Não é isso, tá certo? Não tem lugar específico para Deus agir, não tem elemento mágico, não tem método mágico. O que a Bíblia nos ensina a pedir. Aí sim, a Bíblia nos ensina a pedir, a buscar, a orarmos coletivamente, a vivermos uma vida de constante busca, porque num determinado momento Deus vai agir. É essa a perspectiva nossa pentecostal. E você vê isso no livro de Atos dos Apóstolos, inclusive com os discípulos. Os discípulos obedeceram ao Senhor, ficaram em Jerusalém, estavam em oração, e num dia que eles menos esperavam, o Espírito Santo veio sobre eles. Mas eles estavam no lugar certo, pedindo a Deus, clamando a Deus. O lugar certo que eu falo é em que? Reunidos e clamando a Deus. Não um local mágico, porque se você for prestar atenção, os discípulos estavam no cenáculo, eles estavam no refeitório, pessoal. Então não era mágico, coisíssima nenhuma. E o horário era próximo do desjejum. Possivelmente eles já estavam se preparando para comer ou já iriam comer,
Tá certo? Então, para você ter uma ideia da questão dos textos. Pronto, a irmã Neide. Pastor, até no aniversário da Igreja de Deus, eu enfatizei lá, assim, a questão da busca hoje pelo batismo com o Espírito Santo, ela é bem deixada de lado. Nos declaramos pentecostais, porém, não temos buscado, né? E alguns, há um certo exagero, né? Não tem um equilíbrio, na verdade. Eu vejo bem, é isso, sabe? No tempo que eu me converti, há uns 20 anos atrás, havia uma busca muito grande com relação ao batismo com o Espírito Santo. Mas hoje, assim, no meu pentecostal, pelo menos por onde eu ando, é como que tivesse diminuído, sabe? As pessoas, não, eu sou pentecostal, mas, assim, se Deus quiser me batizar, ele me batiza. Se não, eu também, mas como o senhor enfatizou aí, né? Os discípulos estavam buscando, né? Orando, né? Pedindo ali ao Senhor. E foi uma promessa do Pai. E aí, por outro lado, a gente vê os exageros também em alguns. Quer dizer, falta o equilíbrio, né? Às vezes não vemos tantos milagres porque também não buscamos. Não sei se eu estou errada na minha colocação. Não, Mas eu você está entendo certíssimo, assim, né? irmã. A questão nossa é porque um grave problema que nós estamos tendo não é só a ideia de buscar, é porque as pessoas não buscam mais, porque elas não se sentem mais motivadas a isso. Por que elas não se sentem mais motivadas? Porque elas não acreditam mais. Esse é um problema. Então, nós estamos tendo uma crise no nosso meio pentecostal quanto a isso, porque o que nos revolucionou no passado foi a ideia de nós buscarmos esse poder para nós ganharmos o mundo para Deus. A questão da acomodação, da mensagem de autoajuda, da mensagem de bênçãos apenas materiais, de apenas você fazer o que quiser, viver uma vida mais de clientela espiritual. Você vai na igreja para cumprir sua missa semanal e vai, se tiver lá um homem dos milagres, a mulher dos milagres lá, você vai receber a sua bênção, porque você é, na verdade, um cliente para receber as bênçãos de Deus. Quando, na verdade, o princípio bíblico é de servo. O servo é para servir. Os discípulos não foram cheios do Espírito Santo para terem uma experiência nova, um arrepio na barriga. Os discípulos foram cheios do Espírito para pregar o evangelho para o mundo. Então, a perspectiva é outra, é responsabilidade. Eu gosto sempre de dizer, não existe bênção que não seja carregada com responsabilidade. E bênção espiritual que eu estou falando. Quando Deus, por exemplo, acrescentou 15 anos de vida ali para o rei Ezequias, era para ele ter feito o que Deus tinha mandado para ele antes. Era consertar a casa dele. Só que ele não consertou a casa dele e a bênção dele se transformou em maldição, porque o filho dele se torna o pior rei de Israel e teve falha do rei Ezequias e o filho dele nasceu nos 15 anos que Deus deu a mais. O menino era tão revoltado que tudo que o pai dele fez, ele fez contra. Então ele foi um péssimo pai para o filho dele, que não estava nem preocupado com a posteridade. Quem mostrou foi tudo que tinha em Israel para os babilônios, e quando o profeta veio chamar a atenção dele, o profeta Isaías, ele perguntou, é no meu tempo? Não, então tá bom. Grande foi uma bênção a palavra que você me trouxe. Por quê? Porque é uma pessoa que não estava preocupada com a posteridade dele, com o filho dele. Está aí o que deu. Está aí o rei Manassés, foi o pior rei que passou na história de Judá, e nós vimos a destruição. O que nós temos que entender é que toda bênção na vida da gente, ela tem uma responsabilidade dada por Deus. Se Deus lhe curou, essa sua cura não é só para o seu benefício, é para o seu testemunho. Se Deus está usando você com um dom espiritual, não é para você sair se gabando dele, é para você ser útil para outras vidas. Se Deus está lhe revestindo de poder, o batismo com o Espírito Santo, é para nós pregarmos a palavra com eficácia. Esse era o significado. Os discípulos entenderam isso. Por isso que o mundo foi pequeno para eles. Qual é o problema do nosso povo? A gente vai para o culto de domingo, que é um momento de chororô e de arrepio lá, para nós voltarmos para a nossa vida na segunda-feira. Esse é o problema. E cada um com a sua vida e Deus por todos. Quando nós não entendemos o princípio de servir ao Senhor.
servo não é para ser servido, o servo é para servir. A ideia é essa que tem que ser compreendida nos nossos tempos. Infelizmente, tem acontecido isso. E eu gosto de dizer, o Espírito é o mesmo. Sabe qual é o problema de nós não termos tantos milagres? Nós não temos quase doente nenhum incrédulo na igreja. Os sinais é para seguir os que a pregação do evangelho, para as pessoas crerem. Então, é necessário que nós voltemos a pregar o evangelho. Se você vai trabalhar com evangelização, você vai ver Deus agindo, fazendo milagres através de você. Mas se você está parado na igreja, olhando para o tempo, querendo só para você, Deus não usa o milagre apenas para um benefício seu. O milagre é sinal de confirmação da mensagem do evangelho. Então, isso tem que ser compreendido pelo nosso povo. Nosso povo se acomodou. Esse é o problema. Esse é um grave problema. Voltemos para cá, irmãos, que a gente já falou bastante. Nós vamos ter, inclusive, no Antigo Testamento, pessoal, a palavra revestiu, que é um termo peculiar neotestamentário. Jesus vai usar ele para falar para nós, de revestimento de poder. E Lucas trata de mostrar isso tanto no fim do evangelho dele, quanto logo no livro de Atos dos Apóstolos, mostrando para nós essa ideia de revestimento de poder. O termo revestir que aparece para Gideão, o Espírito revestiu Gideão. Está lá no texto bíblico de Juízes 6:34. O Espírito revestiu a Amassai. O Espírito revestiu Zacarias. Isso mostrando a ação do Espírito Santo nessa ideia de revestimento, que revestimento aqui tem ação carismática. Não dá para dizer que isso daqui é questão de salvação, santidade, que não era. Era uma ação fenomenológica do Espírito Santo. E quando você vê Lucas empregando isso lá no Novo Testamento, ele está usando no mesmo sentido aqui, que é realmente essa operação poderosa do Espírito Santo sobre uma pessoa. Por isso não dá para dizer que ali Lucas está falando de santificação, de vida de vida de quebrantamento para Deus. Não, ele está falando de poder de Deus, como aconteceu aqui no Antigo Testamento. Por isso, quando nós interligamos o Antigo Testamento com o Novo Testamento, nesses termos, você começa a entender a visão de Lucas. Lucas usou uma linguagem peculiar de forma proposital para falar que essas operações carismáticas e sobrenaturais que vinham sobre os profetas, agora vêm sobre nós. Só que agora é muito maior do que no período passado. Por que é maior? Porque agora é para todos, porque todos nós somos profetas de Deus. Todos nós. Tá certo? E aí nós vamos ver outros textos aqui apresentando justamente isso. No material de vocês, na página 40, vai ter vários termos peculiares. Eu não vou me prender aqui a mostrar apenas isso, porque eu não sei se vocês estão acompanhando aí os termos, tá bom? Mas você que não tem ainda o material, dê uma olhada depois nesse capítulo 2 e depois assista novamente aqui o vídeo para reforçar o que nós estamos falando, tá bom, pessoal? Então, o texto vai nos mostrar isso. Um outro detalhe que eu quero apresentar para vocês é lá na página 43 do livro de vocês. No texto na página 43, vai mostrar para nós o tema de sinais. Sinais. É interessante que essas ações carismáticas do Espírito Santo, sempre elas eram sucedidas de sinais. Por exemplo, os 70 anciãos ali, que recebem aquela carga de poder que estava na vida de Moisés para eles. Eles logo têm um sinal provando que eles receberam aquele poder. Eles começam a profetizar. Por exemplo, Saul, quando o Espírito desce sobre Saul, Saul começa a profetizar. Então nós começamos a ver sinais como algum tipo de exemplo dessa ação carismática. Por exemplo, sobre Eliseu. Eliseu pede essa porção dobrada. Qual vai ser o sinal que Deus usa Eliseu? Naquele momento, Eliseu toca e abre o Rio Jordão, mostrando essa ação carismática, provando para Eliseu que agora ele tinha recebido essa carga de poder. Tá certo? Então, os sinais é algo comum quando acompanhado dessas operações carismáticas. Quando nós saltamos para o Novo Testamento, para esse revestimento de poder, a Bíblia apresenta sinais. Todas as vezes
que alguém foi batizado com o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, quando houve esse derramamento do poder, quando o Espírito veio sobre essa pessoa, houve uma manifestação sobrenatural. E isso é claro para todos nós. Essa ação carismática. No dia de Pentecostes, nós tivemos vários sinais. Mas quando você vê para Cornélio, há um sinal, as línguas estranhas aparecem. Quando você olha, por exemplo, salta lá para o capítulo 19, quando você vê os cristãos de Éfeso ali, recebendo essa ação carismática do Espírito Santo sobre eles, eles falam em línguas e profetizam. Ora, isso mostra para nós que esse revestimento de poder, essa ação carismática do Espírito Santo, sempre ela virá sucedida de sinais. Isso é prova para nós de que esses sinais devem estar realmente interligados ao que nós cremos que é batismo com o Espírito Santo. Por isso que eu já vi muito pentecostal dizendo, eu creio no batismo, mas não acredito que a língua estranha seja sinal. É muito complicado você desvincular uma coisa da outra, se no Antigo Testamento os sinais também estavam interlinkados a isso. E por que no Novo aparecem as línguas estranhas? Porque justamente é um fenômeno ali do dia de Pentecostes, que é um fenômeno que se repete depois na vida dos discípulos ali, em tempos bem distantes um do outro, mostrando para mim e para você que realmente esses sinais eles estariam acompanhando a todos nós. Um outro detalhe que nós sempre interlinkamos, irmãos, na perspectiva pentecostal, é a ligação que há dos dons espirituais com o batismo com o Espírito Santo. A ligação que há entre os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para a capacitação nossa para trabalharmos de forma mais eficaz e sobrenatural. No entanto, os dons espirituais são essas manifestações. Então, nós cremos nessa ligação que há, nessa sintonia que há entre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Coisa que nós devemos estar buscando. Porque a ideia não é eu ser batizado com o Espírito Santo e parar nisso. A ideia é eu buscar diversas experiências e Deus me usar com os seus dons. Porque eu recebi aquela primeira carga de poder, no revestimento de poder, da ideia do primeiro revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, para eu começar a exercer essa função e Deus começar a fazer prodígios e maravilhas através de mim. Mas se eu não estou cultivando isso, vai haver esfriamento. E alguém que é batizado com o Espírito Santo tem esfriamento? Tem, irmãos. Tá bom? Por isso que muitas vezes ela tem que ser revestida de novo de poder. Nós temos que viver uma vida buscando ser cheios do Espírito Santo. Ninguém, nessa perspectiva lucana e carismática, aqui como nós estamos apresentando, ninguém fica todo o tempo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche. O Espírito Santo vai ter que, nós temos que viver uma vida constantemente e estarmos buscando ser cheios do Espírito Santo, porque é uma ação sobrenatural e carismática para uma determinada finalidade. Nós vamos ver isso melhor quando entrarmos no livro de Atos dos Apóstolos. Lá na página 44 ainda do material de vocês, eu estou seguindo com vocês aqui bem direitinho esse material. Nós temos a ideia de uma vocação, tá certo? A ação carismática do Espírito Santo está ligada também a uma vocação, ou seja, o Espírito Santo nos enche para um propósito, seja ele ligado à minha área ministerial, no sentido de uma vocação ministerial, um dom ministerial que eu já tenho, que Deus me chamou, para agora eu aperfeiçoar ele, ou para uma operação de um sinal miraculoso para outros. Mas ela tem um objetivo. No Antigo Testamento, por exemplo, Josué foi cheio do Espírito de sabedoria. Para quê? Para botar o povo dentro da terra prometida. Você vai ver esses dons, o dom do Espírito, aliás, o dom do Espírito, que é um termo, uma terminologia exclusiva de Lucas, não é dons, é dom que ele chama, que é esse revestimento de poder. Ele vinha sobre esse revestimento de poder, sobre ali os líderes, os juízes, para que eles pudessem também exercerem a sua função, manifestando, portanto, a ação carismática do Espírito Santo. Você vai ver
essa descida de poder sobre Sansão, para que ele também fosse um meio de um sinal. E no caso de Sansão, ele ganhava força física. Por isso, nós temos uma multiforme maneira do Espírito de Deus agir. Então, há formas diferentes do Espírito de Deus nos agir. E quando nós olhamos, por exemplo, os dons de 1 Coríntios 12, vão nos mostrar essas facetas. Porque muita gente acha que dom do Espírito Santo é só profecia ou cura, quando, na verdade, os dons do Espírito Santo ali, eles são bem vastos quanto à aplicação, inclusive com sabedoria, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento do Espírito, são dons voltados a essa área também de uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para uma determinada finalidade, para um determinado problema ou para uma determinada função de liderança. Então, isso daqui é necessário que nós busquemos também. Então, esses dons, essas manifestações carismáticas do Espírito Santo no Antigo Testamento, elas agora se repetem. E agora não sobre um só, mas sobre todos. Toda a congregação agora estava sendo usada pelo poder de Deus. Paulo, ele finaliza o texto de 1 Coríntios 12 dizendo que a uns Deus usa de uma determinada forma, a outros ele usa de outra determinada forma, com dons diferentes, para mostrar para nós que é a igreja, que está toda a congregação trabalhando, porque agora nós somos uma congregação de ungidos. É nesse sentido que a Bíblia nos apresenta no Novo Testamento. No material ainda, para a gente encerrar daqui a pouco a aula, se fala na página 46 e 47 sobre o que é chamado de espírito da era messiânica, porque o Antigo Testamento não só manifesta essa ação carismática do Espírito Santo nos profetas que apareceram no período veterotestamentário, mas também ele faz questão de apresentar, portanto, que no futuro haveria um grande derramamento de poder de forma muito mais significativa. Como, por exemplo, é apresentado, inclusive, o ministério do Senhor Jesus aqui. E a Bíblia profetiza isso várias vezes. Tá certo? Lá em Isaías 11:2, fala-se do Messias, que o Messias teria sobre ele o Espírito sobre ele, repousando sobre ele, com sabedoria, inteligência, conselho e fortaleza. Nós vamos ter também, lá em Isaías 42:1, mostrando novamente que o eleito, o Messias, seria realmente cheio do Espírito para produzir essa salvação e juízo entre os gentios. Nós vamos ver lá em Isaías 61:1, falando novamente do Messias. E esse texto, Jesus cita quando está em Nazaré, quando ele lê ali o texto e diz que aquele texto se cumpriu, que era realmente direcionado ao Messias. Então, o Messias estaria para restaurar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão a presos, para mostrar justamente as ações miraculosas e sobrenaturais, mostrando essa ação carismática do Espírito Santo. Nós vamos ver, quando chegarmos no Evangelho de Lucas, como o Espírito Santo, como Lucas faz questão de enfatizar essa ação carismática do Espírito Santo sobre Jesus. Por quê? Porque o ministério de Jesus se torna esse pivô para o derramamento do Espírito. E na continuação, portanto, da apresentação sobre essa perspectiva messiânica no Antigo Testamento, nós vamos ter o resultado dela. E aí, Pedro cita para nós, que é o texto de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, e Pedro cita para nós lá em Atos 2, do versículo 17 ao 19 ali, mostrando o cumprimento dessa profecia. Ora, que o Espírito foi derramado sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as minhas servas, naquele dia, derramarei do meu Espírito. Olha aí como é legal. O texto mostrando esse derramamento, essa ação do Espírito Santo sobre as pessoas, mostrando também sinais miraculosos, para que nós vejamos essa operação sobrenatural do Espírito Santo. Portanto,
essa ação do poder do Espírito Santo agora, de uma forma mais intensa e com um escopo universal, historicamente se cumpriu. Porque pós o dia de Pentecostes, pós a ascensão do nosso Senhor, pós o dia de Pentecostes, agora isso tudo está se cumprindo e faz 2000 anos que nós vemos essa ação sobrenatural do Espírito Santo sobre nós. O livro de Atos, portanto, vai reivindicar o que o Antigo Testamento nos apresenta aqui, que é uma ação carismática distinta da salvação, que é essa operação do Espírito Santo de forma contínua sobre nós, que é essa ação carismática sendo sucedida de sinais, que é essa ação carismática sendo ela não ligada ao processo da minha salvação, mas sendo algo de Deus me usar para os outros, e essa ação sendo inusitada, inesperada, sendo totalmente fenomenológica, com o Espírito Santo de Deus agindo de forma como lhe apraz, como ele quer. Então, o texto bíblico nos dá base para o que Lucas apresenta para nós em Atos, deixando claro que os textos de Lucas não têm um sentido diferente do que o que é apresentado no Antigo Testamento. Lucas reivindica essa linguagem profética do Antigo Testamento para os seus textos. Por isso que Lucas, inclusive, faz citação de textos do Antigo Testamento. Inclusive, na pregação de Pedro, lá, Lucas faz questão de citar o texto de Joel 2, 28 e 29, mostrando essa comprovação disso tudo aqui. Mostrando que a linguagem dele se volta à profecia do Antigo Testamento. E, ora, os demais textos que mostram essas manifestações estão interligados, inclusive, às expressões com o mesmo sentido que Lucas utilizou aqui, que, aliás, que o Antigo Testamento utilizou. E Lucas faz questão de utilizá-lo. Então, mostrando para nós essa distinção. Amados, só para a gente encerrar essa aula de hoje, nós vimos aqui essa base nossa pentecostal no Antigo Testamento. Nós vemos base dessa ação carismática distinta da salvação lá no Antigo Testamento. Para nossa defesa neotestamentária, é importante nós elucidarmos que nós, pentecostais, fazemos uma distinção entre o batismo e os dons. Sobre os dons, nós não cremos só que são aqueles 9 dons. Nós cremos numa quantidade de 20 a 21 dons. Há um debate se é 20 ou 21 dons. Mas nós cremos nesses dons. Porque a Bíblia apresenta dessa maneira. Dentro dessa quantidade de dons, nós vamos ver isso melhor mais à frente, nós vemos pelo menos 3 categorias de dons. Dons que nós chamamos de dons de ministérios, tá certo? Que são ministérios em que o Espírito Santo potencializa uma capacidade que eu tenho. Por exemplo, a Bíblia chama de aquele que tem o dom de presidir, o dom do socorro, o dom da misericórdia. A Bíblia apresenta assim. Você vê isso, Paulo explicando para nós lá em Romanos, tá certo? Esses dons estão ligados a uma potencialização de uma aptidão que eu já tinha. Por exemplo, dom do ensino. A Bíblia fala. Alguém já era, talvez, capaz de ensinar. Quando ela vem para a obra de Deus, o Espírito a enche para esse trabalho de forma mais eficaz e para o reino. Estou dando um exemplo para vocês. Existem os dons ministeriais, não é de ministério, é de ministeriais, ou de vocação ministerial, que está lá em Efésios capítulo 4, verso 11, que é falado lá de 5 dons. Há um debate se é 5 ou se é 4, mas eu não vou entrar nesse debate agora, deixa para mais na frente a gente ver isso, tá certo? Esses dons são vocações, são chamados ministeriais. É carismático? Sim, porque o Espírito Santo vem sobre a pessoa, mas ele não é como a gente viu aqui, inusitado e pontual, tá certo? Não é o Espírito Santo vindo de uma vez sobre mim e depois eu sendo usado só muito depois, como a gente acredita que é assim com os dons do capítulo 9 de 1 Coríntios.
Que ali uma pessoa não fica professando todo o tempo. Ela é usada pontualmente em profecia, tá certo? Ali os dons de vocação ministerial, eles são dons contínuos na vida de uma pessoa. O Senhor chamou, por exemplo, um para ser evangelista, outro para ser pastor, outro para ser profeta. Quando nós falamos profeta, aqui nós vamos ver que não é a pessoa que fala em profecia. Aqui mais na frente a gente vai ver, porque muita gente acha que quem fica vivendo falando profecia tem esse ministério de profeta, e não é, tá certo? Nós vamos ver o que é esse ministério de profeta que Paulo apresenta aqui, depois. E temos aí os 9 dons apresentados em 1 Coríntios, capítulo 12, que eles têm a característica que são chamados de dons pneumáticos, porque eles são uma manifestação, tá certo? Repentina do poder de Deus em nós. Então, eu sou usado no dom, eu não tenho aquele dom, eu sou usado no dom de cura, eu sou usado nos dons de cura, eu sou usado no dom de operação de milagres e maravilhas. Eu não detenho aquilo. Senão a gente não adoeceria mais. Se fosse nós para estar, ninguém adoeceria mais. Na verdade, Deus nos usa da forma que Ele quer. E isso, agora, nós cremos que é um dom porque você vai ser usado várias vezes por aquilo, se Deus realmente lhe deu esse tipo de dom. Agora, isso quando Ele nos enche desse poder. Tá certo? Então, essa distinção dos dons é importante para nós deixarmos claro que o dom é Deus me usando para os outros. Visão e sonho não é dom. Tá bom, irmãos? Visão, sonho não é dom. Visão e sonho é uma manifestação de Deus para nós. Porque dom é Deus me usando, aqueles dons pneumáticos, é Deus me usando para o outro. Visão e sonho, quem só vê é só você. A pessoa não está vendo. A outra pessoa não está vendo. Você viu. Pode ser para a vida dela? Pode. Mas você quem viu. A profecia, Deus usou a sua boca para o outro. O dom de cura, você impôs a mão ou Deus lhe usou com autoridade e a pessoa foi curada, a outra. Então Deus está lhe usando para o outro. O dom da palavra da sabedoria, Deus está usando você para uma resolução de um problema, lhe dando uma capacidade para uma resolução do problema. Envolve outros. A visão e sonho só você viu. Pode ser para a sua vida, pode ser para a vida dos outros, mas quem viu foi você. Os outros não viram. Por isso nós chamamos isso apenas de uma manifestação. Sonho e visão. E por que uns têm e outros não? Por uma questão dessa pessoa crer nisso. Buscar isso. Tem pessoas que têm uma vida mais entregue, creem que existe essa ação e facilmente são usadas por isso. Tem uma certa aptidão, sintonia para isso. Tem outros que nem querem ver, morre de medo disso. Então, Deus preserva essas pessoas, tá certo? Mas uma pessoa que vive uma vida de sintonia, ela vai ter experiências como essas. E se ela crê nesse tipo de experiência, ela vai vivenciar isso. Agora, isso é importante a gente distinguir o que é um dom, o que é uma manifestação, como nós mostramos, e o que é o batismo com o Espírito Santo. Deixando claro aqui o que nós mostramos aqui, isso é a ação carismática do Espírito Santo, pessoal. O que eu levantei aqui para vocês, tudo isso é ação carismática. Como nós víamos acontecer ali com os profetas do Antigo Testamento. Essas manifestações carismáticas aconteciam com eles. E eu não posso comparar uma manifestação carismática dessa com o meu processo de salvação. Não dá. Não tem nada a ver a minha santidade com essa manifestação. E um outro detalhe que a Bíblia nos deixa entender, que eu já falei para vocês, que podem pessoas que não são salvas serem usadas por Deus em uma manifestação sobrenatural como essa. Claro, os dons, a ação do poder de Deus, ela é destinada para o salvo. Mas pode, em exceções, pessoas que não são salvas serem usadas. Uma base bíblica para isso é neotestamentária mesmo. Por exemplo, a Bíblia vai dizer claramente para nós lá que
em Mateus 7, muitos vão chegar naquele dia dizendo: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres e maravilhas. E ali eles não estão mentindo para o Senhor. Eles fizeram mesmo. Agora, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então aquela pessoa nunca teve nada com Deus. Mas ela foi usada. Balaão, um exemplo veterotestamentário. Balaão foi usado em milagres e maravilhas, inclusive profetizou. E foi pelo Espírito que ele profetizou para o povo hebreu. E era um profeta, um feiticeiro, aliás. E Deus usou um feiticeiro para abençoar o povo de Israel. É algo até estranho, né? No entanto, você vai ver Deus usando um feiticeiro. Isso é para mostrar que Deus pode fazer o que ele quiser. Por isso, que lição a gente tira? Nem todo mundo está tendo a manifestação dos dons espirituais, essa ação carismática, não implica em salvação, não implica em maturidade espiritual. Não é porque a pessoa é usada demais em profecia que eu vou dizer que ela é uma pessoa madura, um sábio conselheiro da igreja. Não é. Não implica em liderança, tá bom? Porque tem pessoas que podem ter uma capacitação sobrenatural dessa para uma determinada função, e essas pessoas, na verdade, ainda não terem vivenciado dignamente a salvação, ou serem salvas e serem meninas, neófitas na fé. Então, há casos como esses. Quando a Bíblia diz que a gente mede a maturidade de uma pessoa pela vida dela, pelo caráter dela, pelas obras dela, aí sim nós vemos se ela é uma pessoa realmente digna espiritual, se é uma pessoa salva, madura e etc. Bem, pessoal, hoje a gente encerra. Na aula que vem, nós daremos prosseguimento. Deu para vermos aqui como é interessante que há em toda a Bíblia essa manifestação carismática do Espírito Santo, e ela é inegável, e essa manifestação carismática do Espírito Santo desemboca no Novo Testamento. E por mais que tradicionais, sensacionistas, queiram negar isso aqui é impossível, porque você está vendo a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, no Novo Testamento é potencializada essa ação. Porque agora não fica num indivíduo só, num profeta só, mas é para a igreja toda. No Novo Testamento há essa potencialização, essa maximização da ação do poder de Deus que havia no Antigo Testamento. Então, nós vamos encerrar a aula agora. Hoje é 9 horas, né, irmão Felipe? É isso? Isso, pausa, é isso? Pronto. Isso. Alguma dúvida, pessoal? Ou a gente pode encerrar a aula aqui sem nenhum problema? Alguma dúvida? Professor, eu posso fazer aqui uma pergunta? Pois não. Pode. Seguinte, o senhor falou sobre a manifestação do Espírito Santo naquelas pessoas, por exemplo, né? Vamos dizer que elas estejam desmanteladas na presença de Deus, né? Como eu já vi casos, e eu vi manifestação. Eu vi manifestação de Deus, mas eu vi que aquela pessoa estava com a vida desmantelada. Mas ela fez coisas, tá entendendo? Que eu fiquei assim, na dúvida, né? Será que foi Deus? Será que não foi? Mas assim, eu vi a ação do Espírito Santo, a manifestação na questão da cura. Eu sabendo que a pessoa estava desmantelada, mas eu vi a ação do Espírito Santo. Aí o Senhor falou aí uma coisa que Deus usa até feiticeiro. O Senhor também deu o caso de Balaão, né? Sim. Ele sendo profeta tudo, né? Mesmo com problemas, né, abomináveis, mas o Senhor usava ele. Então, nos dias de hoje, acontece... Usou. Sim. Então, olha, hoje pode é o que eu acontecer. estou dizendo. O caso de Balaão é uma exceção, que nós estamos mostrando. Eu estou deixando claro que Deus pode usar quem ele quiser. É isso que eu quero deixar claro. Por exemplo, Caifás profetizou. Está lá no texto de João 12. E ele profetizou mesmo que era a morte de Jesus, era necessário que um homem morresse em lugar de uma nação. Ele profetizou, e Caifás era coisa ruim.
Caifás era o sumo sacerdote e era coisa ruim. O que eu estou querendo deixar claro é que eu não posso delimitar a ação do poder de Deus. É isso, irmão. Não estou dizendo que a gente vai correr atrás de feiticeiro para ver eles agindo, não. Tá certo? O que eu estou deixando claro é que eu não posso delimitar a ação do poder de Deus. É isso que eu quero deixar claro. 2, que eu não vá julgar uma pessoa salva porque Deus usou ela. Porque, como você falou, tem muita gente desmantelada no nosso meio que ela orou e Deus curou. Tem muita gente que de uma vida não exemplar, é um neófito, um fuxiqueiro, mas ele profetizou e era de Deus. Pode acontecer? Pode, porque o Espírito usa quem quer. O que eu quero deixar claro é que eu não posso prender a ação carismática do Espírito Santo como se Deus não pudesse usar quem ele quiser. Ele pode usar quem ele quiser. Agora, nós cremos que a maioria das vezes é um salvo, porque esses dons foram destinados para a igreja. Se é para a igreja, é para os santos. O que eu quero deixar claro é que há casos que pode haver exceções. Então, são casos de exceção que eu estou levantando. Deu para entender, irmã Ivone? Não, deu para entender porque o Senhor também lançou aquele versículo, né? Eu profetizei no teu Isso, nome, fiz maravilha e tudo. isso. Então, encaixa na sua. É coerente o que você fala. Realmente, a gente. É porque vai surgindo. Porque, assim, no nosso meio pentecostal, ou seja, em outros meios também, sempre surge coisas, conforme a Bíblia a gente vê, que é a ação do Espírito Santo. Só que a gente fica na dúvida por não ter o Espírito de discernir, mas a gente vê que é uma ação do Espírito Santo naquela pessoa. Mas a gente vê também né, a vida daquela pessoa desmantelada, a gente vê a atuação. Mas o Senhor também falou um versículo, então está encaixando, sim. Eu estou só dizendo porque surge mesmo essas dúvidas, esse Essa dúvida, eu questionamento. entendo. E outra coisa, até falando sobre o que você falou, se você prestar atenção, um dos requisitos que a Bíblia sempre exigiu para, por exemplo, um ministério, foi que a pessoa fosse cheia do Espírito Santo. Aí está falando realmente não de santidade apenas, mas está se falando realmente de que ela tem uma capacitação dada por Deus. No entanto, a lista que Deus exige para a vida da pessoa, para uma liderança, por exemplo, é muito maior do que apenas uma ação sobrenatural. Entendeu? Por exemplo, para um pastor, que a Bíblia diz, para um bispo, presbítero, pastor, ela vai dizer o quê? Tem que ser um homem que governe bem a casa, tem que ser um homem idôneo, tem que ser um homem de boa fama, tem que ser um homem zeloso, deve ser uma pessoa que não seja avarenta, tem que ser... Olha o tanto de exigências que a Bíblia dá, maneje bem a palavra da verdade, e aí a ideia de ser cheio do Espírito Santo é só mais um requisito. O problema, temos no nosso meio pessoas que são usadas em obras miraculosas, mas é uma pessoa de vida irregular. Ela não pode ser vista como um líder, ela não pode ser vista como exemplo, ela não pode ser vista com nada disso. Ela apenas foi usada naquele momento por Deus. Agora, normalmente, Deus age sobre os santos. Normalmente. O que eu quero chamar a sua atenção é que existem exceções, e muitas no nosso meio pentecostal. Você vai ver gente que diz, rapaz, esse cara não vale um cibazol, e Deus usou, o cara foi curado, e aí? E ele não clamou por demônio, por Beelzebub, ele clamou por Jesus. E a pessoa foi curada, e você vai negar aquilo? Não, foi Deus. Deus usou. Quer dizer que aquela pessoa vai para o céu? Não, que é o texto que nós colocamos para vocês, é um exemplo de uma pessoa que vai chegar naquele dia e Jesus vai rejeitar. Por quê? Porque ela fez milagre, mas ela não era dele. Então, isso daqui é para deixar claro o que eu estou querendo expor para vocês.